Opa, aqui quem fala é o seu querido Echo e hoje vamos falar sobre o Chaquetrix e o Bunnytrix. Há mais ou menos um mês atrás, caramba, 2024 tá passando muito rápido. Saiu dois AUs que são praticamente universos alternativos, tá praticamente no nome, criado por esses dois TikTokers aí que eu não fiz questão de decorar o nome, me desculpem. E esses dois AUs são universos alternativos que mudam os eventos do universo de Ben 10. Então, por exemplo, um evento que aconteceria no universo de Ben 10, tipo ele achou o Omnitrix, não teria acontecido, coisa que já rolou no Omniverse. Isso acontece com várias franquias. Undertale tem um monte de AU para vocês compararem. Tem vários AUs de Ben 10 que faziam um sucesso durante esses anos, e o próprio do meu amigo Igrão, o Omni Hero, é um deles. E por algum motivo esses dois AUs em específico, tanto o Chaquetrix e o Bunnytrix, reviveram a fandom de Ben 10. Quando abri o meu Twitter só tinha arte disso. Quando abri meu TikTok tava lotado disso. E um monte de gente, sem brincadeira, começou a falar de Ben 10 de novo. Música de Ben 10 apareceu, entrevista do Duncan aconteceu. Um monte de amigo meu começou a ver Ben 10 o completo nada. Sem brincadeira, foi umas 5 ou 6 pessoas. Eu mesmo tô começando a rever o Omniverse só por causa disso, sem brincadeira alguma. Mas falando desses universos em si, eu gosto muito da ideia de universos alternativos, porque você pode explorar a franquia no seu ponto de ótica. Eu sou muito fã de representações de fãs de certas coisas. My Little Pony tem um monte, FNAF também, mas o problema é que quando entramos nesse mundo de fangames e coisas feitas por fãs para franquias, geralmente tudo é uma bosta. Não que tudo exatamente seja uma bosta, tem muitas franquias feitas por fãs que são interessantes de certo modo, mas a maioria é sempre uma coisa que não tem nada a ver com o original ou coisas feitas por pessoas que não são fãs e sempre apelam para a coisa mais fácil do mundo que gerou depois do Sonic.exe, que é a versão do mal do personagem que é do bem. Sério, é a coisa mais fácil de fazer. Geralmente o plot dessas coisas é tipo, você conhece o Gumball? Pronto, agora ele é do mal e ele vai matar você por algum motivo. Então sempre é algo muito edgy, maneiro e por aí vai, que são coisas totalmente contraditórias, tipo Dragon Ball AF, que pelo menos teve o Toyotaro que participou do Dragon Ball Super, ou mesmo o Dragon Ball Kakumei. Desculpa, quem gosta disso aqui não gosta de Dragon Ball. Mas dependendo da fandom, tem projetos que são muito interessantes. Por exemplo, a fandom de Sonic faz diversas fangames. As de FNAF também fazem fangames tão boas que o Scott teve que criar o fanverse para as pessoas que fazem esses fangames ganharem dinheiro. Tem uma do My Little Pony que eu nunca esqueci, que era um jogo de luta de My Little Pony, que os pôneis brigavam no estilo arcade, que foi tão bom que a Hasbro teve que derrubar. E a criadora de My Little Pony contratou eles, criou os 6 para lançar o jogo oficialmente. Sem contar a fandom de Dragon Ball, que tem vários universos interessantes aqui e ali, fangames, fanjogos. Tem muitas franquias que são assim. E Ben 10 é uma delas em questão. Eu gosto mais desses projetos que não são necessariamente do mal, sabe? Projetos como o Universo Alternativo de Undertale, como Dragon Crystal, que era um jogo muito interessante, como jogos feitos por fãs, Mugen, mas sempre ficam presos nessa de terror. Porque terror é um gênero muito grande, você pode abordar várias coisas, mas também é um gênero mais fácil de se escrever. Então, quando eu tava passando no TikTok e vi o Blood Tricks, eu fiquei tipo... Existe, sabe? O conceito de Ben 10 é que existem Bens do mal, mas não o Azimuth do mal, porque ele é inteligente demais em todos os universos para ser do mal. Então esse Bunnytrix já quebra o conceito de Ben 10. Mas qual é o conceito em si disso? É que assim, o Ben quando consegue o Omnitrix, ele se transforma em alienígenas que vão cometer genocídio. Eles são alienígenas geneticamente modificados porque o Azimuth é racista. E isso é muito sombrio e assustador por algum motivo. E as pessoas acham isso muito legal, né? Porque, tipo, jovem na internet, gore, legal. Eu acho que é uma coisa que sempre vai existir na internet, não importa em que ano. Eu acho que as pessoas são fascinadas por terror e acham muito edgy. É sério, antigamente eram os animes com sangue, hoje em dia é gore. Eu não aguento mais. Eu sou uma pessoa que tá praticamente a vida inteira na internet. Então quando eu já vi isso, eu fiquei com preguiça e falei, ah, criaram um Ben 10.exe. Muito legal.
E eu olhei os conceitos, os aliens que tem. Alguns são um design até interessante, mas a maioria é só olho chama, com um sorriso macabro e uma posição aí. Muito, muito legal. Eu caguei, eu não ligo pra essa merda. Mas como eu sei que eu tô na internet, a maioria das pessoas acabaram batendo palma pra isso e achando muito foda e falando que Ben 10 seria melhor se fosse assim. É, cara, eu acho que você não achou o arco dos soberanos, porque os soberanos são exatamente igual o Banitrix e eles são os vilões, amigo. Eu não sei se tu lembra. Mas enfim, eu sabia que era só mais uma coisa na internet, então eu caguei, porque pô, todo ano lança um. Ixi, e se esse desenho fosse do mal? E aí todo mundo gosta e começa a ver. Até que eu vi o Chaquetrix. Eu acho muito engraçado que parece até que foi combinado o Chaquetrix e o Bunnytrix saírem na mesma época. E por dois mexicanos. Porque o Chaquetrix parece até uma paródia do Bunnytrix. O Chaquetrix foi um relógio criado pelo Vomax e o Azimuth, que focam em buscar a espécie, sabe? Eles focam ser a Arca de Noé. Não que o Omnitrix real não seja isso, mas o Omnitrix real ele foca também na parte de luta, que o Azimuth deixa isso bem claro. Mas, entretanto, todavia, o Ben foca necessariamente nesse universo em procriação. Então, em vez do Ben se transformar nos alienígenas, aqui ele invoca eles pra procriar. É sexo. E eles são versões modificadas, feitas exatamente para procriação. Então o besta que seria isso, vira isso. Praticamente uma waifu de anime. Você pode achar essa proposta uma bosta, porque realmente é. E o Chaquetrix não se leva a sério, ao contrário de que muita gente pensa, tá? Então o que faz essa ideia ser genial e muito melhor que o Bunnytrix, na sua opinião? Primeiro que ele já é meio que uma paródia dessa ideia do Bunnytrix. Enquanto o Bunnytrix se leva muito a sério, ele se acha muito inteligente, o Chaquetrix é o completo oposto. Ele sabe que é uma ideia merda e ele tenta ser uma ideia merda, mas engraçada e cômica. Tá, vocês não devem estar entendendo o porquê de achar essa ideia interessante. Mas o porquê dessa ideia ser interessante é exatamente o ponto de Ben é uma criança de 10 anos que se inspirava muito em super-heróis. Ele não sabe o verdadeiro significado do Chaquetrix, então ele obriga todos esses alienígenas que querem apenas procriar e foram feitos apenas para isso, forçarem elas a serem heroínas. Isso me lembra muito o anime das 100 namoradas, que sabe que tem uma proposta merda, mas ele tenta subverter essa proposta para parodiar o harem e também trazer uma forma mais cômica. Ele não se leva a sério. Então o Chaquetrix pega todos esses conceitos que temos de super-heroínas serem forçadas a lutar pelo bem de 10 anos e se torna algo muito engraçado. E as coisas vão se tornando cada vez piores. Tipo, os alienígenas vão morrendo de acordo com o tempo, tipo as mortes oficiais, tipo, o feedback e o cromático, e o Ben vai se culpando por isso, o que é muito interessante. E também temos o Albedo, que nessa versão se tornou um Ben mulher. E ele é apaixonado pelo Ben por causa dos feromônios humanos. E ele invoca alienígenas homens, por ser o oposto do Ben. E o Ben acaba invejando o Albedo. Então ele pega essa proposta, que é uma merda. Todo mundo sabemos que essa ideia é uma merda, que só serviria para fazer NSFW dos alienígenas. E pega essa ideia e subverte ela para fazer humor. Tipo, geralmente os alienígenas que são feitos para procriar, o Ben não vê dessa forma e força elas a serem heroínas. O que é muito engraçado. E aí todo mundo que vai participar e aumentar esse universo junto com a criadora entra nessa piada também. Então faz o Ben não entendendo as coisas, o Friagem tendo filhos, o Ben falando que ele não fez nada, e por aí vai, o que é muito interessante. Imaginar situações que teriam outro contexto, tendo em vista que o Ben agora invoca seus alienígenas, é muito interessante. Como o Ben derrotando o Malware, por exemplo. Tem muita gente que compara a cena de Jujutsu Kaisen, tipo, o feedback morrendo seria Nobara e o Itadori matando o Mahito, apesar que ele não mata, mas ele é atrás do Mahito falando que é ele, seria o Ben contra o Malware, que é muito interessante, que eu acho muito engraçado também. Então ele pega situações que poderiam acontecer dessa forma, tipo, os outros sabendo pra que serve o Chaquetrix, e o Ben fazendo essa ideia, subvertendo com humor. O que é muito parecido com o que Ben 10 já faz, sabe? Isso que Ben 10 faz já no modo original do desenho. O Omnitrix é visto como uma arma de guerra para muitas pessoas. Vilgax, o pessoal que vê de fora acha o Omnitrix uma máquina de guerra. O Azimuth vê como uma máquina de paz.
e todas as pessoas têm uma visão muito diferente, muito séria desse objeto, e o Ben vê como um objeto que transforma ele em super-herói, por ser exatamente uma criança. Então você pega essa ideia que já existe no original e transforma com outro contexto, usando uma piada que, sabe, que pode ter duplo sentido. E o Chaquetrix me faz lembrar que os fãs deveriam ser mais criativos na hora de criarem suas próprias invenções, sabe? Muita gente fica preso no produto original para criar sua própria versão, ou muita gente só faz uma versão de terror porque é o mais barato e o mais fácil de bombar na internet, porque as pessoas olham para aquilo e começam a levar mais a sério, porque entre muitas aspas é terror, ou é gore, ou é sangrento. Então quando eu vejo projetos de Dragon Ball não indo pra frente, porque o Dragon Ball Kakumei já tá indo muito pra frente, é o Dragon Ball só que sério, eu fico muito decepcionado, sabe? As pessoas gostam de coisas edges, de sublords, quando existem objetos ou projetos que são feitos com muito mais carinho pelos seus fãs e produtores, e as pessoas olham e esnobam porque não é edgy. Então eu acho o Chaquetrix uma ideia muito mais interessante, uma autoparódia de si mesmo, do que exatamente um projeto feito pra ser muito edgy, creepypasta, wow. E é um projeto feito com muito mais carinho pelos seus produtores, sem brincadeira alguma. E eu fico muito feliz que reviveu a fama de Ben 10, isso por incrível que pareça. Muita gente começou a ver por causa ou do Bunnytrix, que eu acho pessoalmente uma merda, ou por causa do Chaquetrix, que o pessoal entrou nessa piada junto. E eu fico genuinamente feliz. Só agora eu percebi como esse vídeo foi bem mais ou menos, mas obrigado por ter visto até aqui. Eu peço que se inscreva, deixe seu like. Meu nome é Echo.